Olá, bom dia para vocês, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a aula de língua portuguesa, aula 3. Vocês gostaram da minha lousa? Pensando em vocês, a professora está tentando melhorar cada dia mais as explicações e até as ferramentas para tentar nos aproximar mais, beleza? Vamos lá então. Nossa terceira aula de língua portuguesa. Nós fizemos a página 55, agora a página 56. A gente vai estudar um pouquinho hoje esse gênero desse texto, que fala que o nome dele é o texto de opinião. O texto de opinião, como o próprio nome já fala, é um gênero textual que o autor, ou quem está escrevendo, no caso, pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, por exemplo, um texto do governo, texto de uma empresa, texto de representante, por exemplo, de uma loja, qualquer pessoa, qualquer texto, qualquer autor. Então, o autor, o que ele mostra nesse texto? A opinião dele sobre determinado assunto. Então, por isso que se chama texto de opinião. O autor, ele expressa a opinião dele sobre um determinado assunto, tá bom? E o assunto que a gente vai tratar nesse texto é: definição do termo consumo consciente é bem ampla, informe-se. Então vai falar sobre o consumo consciente de tudo em nossa volta. Consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Eu vou ler para vocês, vou ler com vocês, vocês me acompanham aí. Esse é um texto de opinião, provavelmente vocês vão ter que ler novamente, eu aconselho vocês, leiam novamente antes de responder as questões que nós vamos falar daqui a pouco. É um texto não muito fácil de compreensão, então leiam mais de uma vez, é um texto que exige mais de uma leitura, tá bom? O conceito de consumo consciente não envolve apenas o que, mas também como e de quem você consome. E qual será o destino de seu descarte? Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção. Ou comprar alimentos orgânicos de um produtor que não registra devidamente seus funcionários, utilizando-se de mão de obra infantil ou escrava. Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Dos que responderam saber o significado, 54% o definiram como o ato de consumir produtos ou serviços que não agridam o meio ambiente e nem a saúde humana. Há diversas abordagens sobre a definição de consumo consciente. De maneira geral, todas elas passam pela prática de consumir produtos com consciência de seus impactos e voltados à sustentabilidade. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, por exemplo, indica que a utilização de bens e serviços precisa cumprir com necessidades básicas e proporcionar melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo, o produto ou serviço deve minimizar o uso de recursos naturais, materiais tóxicos, diminuir a emissão de poluentes e a geração de resíduos. Para o Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solitária do cidadão para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. É ampliar os impactos positivos e diminuir os negativos causados pelo consumo dos cidadãos no meio ambiente, na economia e nas relações sociais. Conceito semelhante ao do Ministério tem o intuito ACATU, organização não governamental que tem o consumo consciente como principal bandeira em suas ações mobilizadoras. Consumir de forma consciente
é levar em consideração os impactos ambientais e sociais da produção, uso e descarte de produtos e serviços. Aqui na parte de baixo a gente tem um glossário, ó. O que quer dizer descarte? O que já não serve mais. Sustentabilidade, termo usado para definir aquilo que se sustenta sem causar dano ao meio ambiente. Minimizar, reduzir, diminuir. Consumidor consciente, página 57. Você já parou para pensar se o seu consumo é feito de maneira consciente? Se você respondeu sim a esta pergunta, saiba que refletir sobre o assunto é o primeiro passo para a mudança de comportamento. A primeira coisa é pensar nos meus hábitos de consumo. Eu fecho a torneira quando escovo os dentes? Tomo banho demorado? Apago as luzes de ambientes não ocupados? Desligo eletrodomésticos não usados? Planejo as minhas compras de supermercado? Planejo as minhas compras de roupas? Tenho atitude de parar para pensar antes do impulso de consumir? Antes do impulso do consumo? Dou carona para amigos que façam o mesmo trajeto? Deixo o carro em casa e utilizo o transporte público? Ensina a diretora executiva do Acatu, Ana Milhem. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar integram o conjunto de R's. Grifem para mim essa parte, ó. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. São os 4 R's, ó. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. 4 R's, que ajudam na reflexão sobre a mudança de comportamento. Repense o seu consumo. Reduza o que você não vai consumir. Reutilize o que você consumiu e recicle o que já foi utilizado. Esse texto daqui se chama Definição do termo de consumo consciente, é bem ampla. Está disponível no site brasil.gov. Não tem autor, só está lá no site, neste site, brasil.gov, do governo federal, tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Leia novamente, leia em voz alta, para você mesmo ouvir o que você está lendo, ajuda bastante na interpretação. Vocês vão responder todas as perguntas, página 57, página 58, página 59 e página 60, até o exercício 15, até a questão 15. Então, a aula de hoje é uma leitura de texto de opinião com interpretação escrita. São 15 perguntas para vocês responderem, tá bom? Respondam, fotografem, postem aqui dentro da aula de língua portuguesa, aula 3. Tudo bem? Após vocês fazerem as 15 questões, essa semana a gente vai dar continuidade no caderno de atividades, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou deixar descrito aqui na descrição da atividade as páginas. Vocês vão fazer a página. Vou escrever aqui na lousa, ó. Caderno de atividades de português. Páginas 23 e 24. Tá? É continuação da apostila. É um texto de opinião com 3 perguntas só. E na página 24 é um exercício sobre advérbios e locuções adverbiais. Só 2 páginas, tá bom? Fotografem as páginas e postem aqui também, tá bom? Ah, não, desculpa. Vocês vão fotografar... Peraí. Vamos lá. Vocês vão fotografar a da apostila, tá bom? Da apostila fotográfica e posta. A do caderno de atividades, vocês não vão postar. Eu vou mandar um arquivo aqui para vocês fazerem a correção,
tá bom? Porque fica mais fácil. Senão acumula muita matéria, eu não vou dar conta e não vou conseguir dar devolutivo para vocês. Então vai ter coisas que a gente vai fazer a correção individual e tem coisas que a gente vai fazer a correção coletiva, porque eu vou mandar o arquivo para vocês. Então essa atividade, vocês abram o arquivo da correção do caderno de atividades. Belezinha? Tudo bem? Às vezes eu confundo alguma coisinha, mas a gente se resolve aqui. Só para terminar a aula, eu queria fazer uma observação aqui. Antes de postar as aulas aqui no Google Sala de Aula, eu sempre assisto todas as aulas para ver como ficou antes de postar. Porém, eu deixei passar uma coisa que aconteceu. Em uma das aulas, eu acho que foi de geografia, eu usei uma conjugação de verbo que não existe. Eu não lembro direito a frase, mas era alguma coisa assim, que ele tenha escrevido. Eu usei o verbo, a conjugação escrevido. Escrevido não existe. Antes da reforma da ortografia brasileira, até poderia ser usado. Não, a partir dessa reforma não existe mais. Então, eu estou pedindo aqui desculpas pelo meu erro de conjugar o verbo escrever. Eu falei alguma coisa na frase escrevido. Então, escrevido não existe. A forma correta é escrito. Que ele tenha escrito. Que ela tenha escrito. É dessa maneira que se conjuga o verbo, tá bom? É uma forma do particípio. Então, não é escrevido, é escrito. Belezinha? Até a próxima aula, aula 4.